Olá, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Mais uma semana estamos aqui. Com a graça do nosso Pai Maior, estamos aqui reunidos para, nessa sala virtual, aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina que nos dá todo o conforto e todo o consolo de que tanto necessitamos, não é? Eu gostaria que todos estivessem muito bem, que tivessem passado uma semana de paz. O frio forte já passou, agora está um pouquinho mais suave, mais ameno. Então está bom para a gente se sentir bem à vontade e confortável para que nesta noite a gente possa refletir muito sobre este capítulo 29. Mas antes de começarmos, nós vamos... Perdão. Antes de começarmos, nós vamos ler o Evangelho de Chico Xavier. É uma mensagem que já foi lida há um tempo atrás. Ela foi lida no dia 25/3 e eu achei bem oportuna para ler nesta noite. Então é o item 97, onde Chico Xavier passa para Carlos Bacelli as informações de que daquilo que ele sente, daquilo que ele acredita. Tem bastante depoimentos bem pessoais aqui do Chico, mas é muito bom mesmo. Então ele diz assim: nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. A repercussão da prática do bem é inimaginável. Para servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar ou reivindicar condições diferentes daquelas que possui. Muito importante esta comunicação e tem tudo a ver com o tema desta noite que nós vamos refletir. Boa noite, Jucimara, seja bem-vinda. Gladys, boa noite, seja bem-vinda também. Muito bom ter vocês aqui conosco. Muito bom. A toda semana a gente se reúne, né? Para que a gente possa aprender um pouco mais sobre essa nossa doutrina. Essa doutrina onde recebemos através dela o consolo, o conforto, para que a gente possa continuar e seguir esta nossa jornada terrena. Então nós vamos nesta noite no capítulo 29 do livro Jesus no Lar. Já estamos no capítulo 29. É a palavra relembrada, onde mais uma vez o Mestre nos dá esses ensinamentos, onde nós podemos, através da reflexão, tentarmos, de alguma forma, seguir essas orientações. Que sabemos, todos nós, que não é muito fácil, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, carregamos de outras encarnações ainda as nossas imperfeições. E aí estamos tendo essa oportunidade maravilhosa, através de nossas reencarnações, poder ressarcir os nossos erros e aprendermos nesta escola da vida, não é? Que isso é muito bom. Através da reencarnação, nós temos essa oportunidade. Então eu já vou iniciar, porque como eu digo toda semana, esse nosso tempo é muito precioso.
Então, no item 29, a lição é a parábola relembrada. Então, já estou lendo aqui, hein? Depois da parábola do bom samaritano, à noite em casa de Simão, Tadeu, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre fosse mais explícito no ensinamento. E Jesus, com a espontaneidade habitual, falou: um homem enfermo jazia no chão, em engares, ou seja, em expressões de sofrimento, às portas de uma grande cidade. E assistido ele por pequena massa popular menos esclarecida e indiferente. E passou por ali um moço romano de coração generoso, em seu carro apressado, e atirou-lhe 2 moedas de prata, que um rapazelo de maus costumes subtraiu às ocultas. Logo após, transitou pelo mesmo local um venerando escriba da lei, que, alegando serviços prementes, prometeu enviar autoridade em benefício do mendigo anônimo. Quase de imediato, desfilou por ali um sacerdote que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção e, afirmando que o culto ao Supremo Senhor esperava por ele, exortou o povo a asilar o doente e alimentá-lo. Depois dele, surgiu de relance respeitável senhora, a quem a pobre se dirigiu em comovedora súplica. Todavia, a nobre matrona, lastimando as dificuldades da sua condição de mulher, invocou o cavalheirismo masculino para aliviá-lo, como se fosse imprescindível. Minutos após, um grande juiz varou o mesmo trecho da via pública, asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se lépido o juiz, sob o pretexto de que a oportunidade lhe não era favorável. Vejam só quantas situações, e hoje nós vamos ler praticamente toda para depois fazermos os comentários. Então, continuando, decorridos mais alguns instantes, veio à cena um mercador de bolsa, que, condoído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um senhor que estava ali do lado, ou seja, a um homem que lhe pareceu muito simpático, a fim de que o problema de assistência fosse resolvido. Mas o preposto improvisado era um malfeitor, evadido do cárcere e que fugiu com o dinheiro sem prestar o socorro prometido. O doente tremia e suava de dor, rojado ao pó, quando surgiu ali um velho publicano, considerado de má fé, por não adorar o Senhor segundo as regras dos fariseus. Com espanto de todos, aproximou-se do infeliz, interessou-lhe palavras de encorajamento e carinho, e deu-lhe o braço, levantou-o e, sustentando-o com as próprias energias, conduziu-o a uma estalagem de confiança, fornecendo-lhe medicação adequada e dividindo com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo, e em seguida retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Então vamos dar uma pausa e vamos refletir um pouco sobre estes ensinamentos de Jesus. Como diz aqui no início da nossa lição, depois da parábola do bom samaritano, então Jesus foi esclarecendo
a todos os seus discípulos uma outra narrativa semelhante a esta. E eu não sei se as irmãs, os irmãos que estão presentes se lembram do capítulo 16, quando nós estudamos, refletimos, o auxílio mútuo, que nos faz lembrar também essa narrativa, onde é contado que numa zona montanhosa e deserta caminhavam dois velhos amigos, e os dois estavam enfermos, e cada um se defendia da maneira que conseguia, da maneira quanto lhe era possível. Contra um golpe do ar muito gelado, estavam caminhando quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, com uma ventania de inverno. Um deles olhou irritadiço e disse: não perderei tempo, a hora exige cuidado para comigo mesmo. Ou seja, como vou cuidar de outros, né? Aí ele diz para o amigo: sigamos. O outro, que era mais piedoso, diz a ele: amigo, salvemos este pequenino. Ele é nosso irmão em humanidade. Aí ele diz: não posso, disse esse companheiro. Eu sinto-me cansado e doente. E ele seria para nós um peso insuportável. E precisamos ganhar logo a aldeia próxima, sem perder nenhum minuto. E avançou para diante em largas passadas. E o viajor, então, de bom sentimento, inclina-se para o menino estendido no chão. Demorou-se alguns minutos, pois ele já era idoso e ele estava também doente. E ele colocou aquele menino paternalmente no próprio peito e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante e lentamente, pois estava carregando uma criança em seu peito, contra o seu peito, não é? E a chuva gelada caía pela noite adentro. Mas ele, com aquele valioso fardo, após longo tempo de caminhada, atingiu aquela hospedaria daquele povoado onde era o seu destino. Mas lá chegando, ele teve uma enorme surpresa, porque lá ele não encontrou aquele colega, aquele amigo que o precedera. Pois então, no dia seguinte, no dia imediato após essa longa procura, o infeliz foi encontrado sem vida. Porque ele seguiu só, com aquela ideia egoística de preservar-se. Mas ele não resistiu à onda de frio e tombou encharcado, sem recurso nenhum, face ao congelamento. Nós às vezes nos encontramos assim, deixamos de ajudar o próximo e aí a gente perece, a gente se encontra em uma situação tão triste, não é? Mas aí a gente só vai saber disso depois. No momento, o que vale para nós é o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Mas então, aí, ao passo que aquele companheiro, aquele que pegou a criança, aquele que colocou aquela criança contra o seu peito, aquecendo-se, ele foi recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto dele o próprio coração. Superou assim os obstáculos da noite frígida e ele saiu ileso. E aí ele compreendeu e ele descobriu a sublimidade do auxílio mútuo. Bárbara, Pedro, boa noite, sejam bem-vindos. Então, meus irmãos,
esta segunda narrativa é bem parecida com a primeira, porque nos mostra como é que nós podemos agir diante de um irmão que necessita de auxílio. Então, nós vamos recapitular sobre o que nós lemos na lição da noite, que é a parábola relembrada. Aqui será mais reduzido, com toda certeza. Então, eu vou, porque teve gente que chegou depois, não é? E não acompanhou a leitura completa. E aqui serão alguns tópicos. Onde Jesus, na casa de Simão Pedro, comenta com os seus discípulos. E aí ele diz, principalmente com Tiago, que foi o Tiago que... Tiago não, Tadeu, né? Tadeu. Aquele que perguntou para o mestre sobre passar mais informações sobre aquela parábola. Então Jesus diz, para comparar com a anterior, um homem enfermo jazia no chão, e aquela pequena massa popular que é menos esclarecida estava completamente indiferente àquela situação. E por ali passou então um moço romano que se sentia de coração muito generoso em seu carro, mas ele estava apressado, por isso ele apenas atirou 2 moedas de prata. Mas ali havia um rapaz de maus costumes que furtou aquelas 2 moedas. E mesmo porque essas moedas não acrescentaria nada para o auxílio desse nosso irmão que se encontrava ali na calçada, enfermo. E aí em seguida passa um respeitável escriba da lei, mas alegou que tinha serviços urgentes para fazer e prometeu então enviar autoridades em benefício daquele mendigo anônimo. Após este respeitável escriba, passou um sacerdote, que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção. Ele simplesmente benzeu, como se faz aquele gesto que é usado pelos sacerdotes, um gesto de bênção, e afirmando que o culto do Supremo Senhor estava esperando por ele, por aquele enfermo que se encontrava naquela calçada. E aconselhou o povo, que lá estava ao redor olhando por ele, a acolher e a alimentar aquele nosso irmão. Depois passou uma respeitável senhora a ele, e ele, dirigindo-se a ela, uma comovedora súplica. Imaginem. Todavia, a nobre matrona ficou lastimando as dificuldades que ela possui na condição de ser uma mulher. E aí invocou o cavalheirismo masculino para que pudesse aliviar as dores daquele nosso irmão. Depois, então, passou um grande juiz, asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar. E afastou-se muito lépido, sob o pretexto de que a oportunidade não lhe era favorável. Ao invés de acudirem à criatura, vem aquela parte onde nós usamos a nossa ignorância, porque vemos que um irmão está ali, ferido, sofrendo numa calçada, e aí nós vamos primeiro julgar para saber se ele não seria um viciado, e se por acaso fosse, nós não teríamos nada com isso, não é? Mas vamos seguindo. Jorge, boa noite, seja bem-vindo. Então, alguns instantes depois desta senhora,
onde ela diz que a oportunidade não lhe era favorável, quer dizer, o juiz, né? O juiz. E alguns instantes depois, passou um mercador de bolsa e ficou todo condoído. Mas ele estava sem tempo e ele deu 20 moedas a um senhor que estava ali ao lado, e ele acreditou ser uma pessoa honesta, porque para ele aquele homem lhe pareceu ser muito simpático, e que o homem lhe desse assistência com aquelas moedas que ele deu. Mas o homem era um malfeitor, evadido do cárcere, e fugiu também com o dinheiro sem prestar o socorro prometido. E o doente tremia naquele momento, suava de dor. Mas eis que surgiu ali um velho publicano, como na parábola do bom samaritano. Por isso estamos comparando. Considerado de má vida, por não adorar o Senhor, esse publicano, segundo as regras daquilo que é taxado pelos fariseus. Então, com o espanto de todos, aquele homem se aproxima daquele infeliz, endereça-lhe palavras de encorajamento e carinho, oferece o seu braço, levanta-o, sustentando-o com as próprias energias, e conduz aquele irmão a uma estalagem de confiança. E fornece ainda, além da medicação adequada, ele divide com este irmão o reduzido dinheiro que ele trazia consigo. E em seguida, ele retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Voltando então ao texto onde finaliza a lição, depois de interromper-se ligeiramente o mestre, perguntou o discípulo: em tua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Então, o mestre colocou esta pergunta para o Tadeu, porque fora ele que pedira maiores explicações. Então, ele cita essas várias situações aonde esse nosso irmão poderia ter sido curado. Mas então passa aquele moço apressado no seu carro, joga-lhe 2 moedas, e o rapaz que estava ali por perto furtou as moedas e levou embora. Depois passa um respeitável escriba da lei. Depois passa um sacerdote, abençoando-o e afirmando que o culto ao Supremo Senhor estava esperando por aquela criatura que não podia nem sequer sair da condição em que se encontrava. Depois aquela senhora, lastimando ela ser do sexo feminino, então seria para que um homem pudesse fazer acudir aquele irmão, na verdade, não é? Porque não existe isso, né, gente? Cada um pode fazer aquilo que está ao seu alcance. Mas, seguindo aqui, passa um grande juiz, e tão preocupado que ele estava, ao invés de ajudar esse irmão, ele primeiro queria saber se aquele mísero não seria algum viciado vulgar. E aí afastou-se rapidamente. Depois de alguns instantes, ainda passa esse mercador de moedas, joga para ele algumas moedas, né? Mas um senhor que pareceu a ele muito simpático, que havia evadido do cárcere, foge com o dinheiro e não presta socorro àquele nosso irmão. E aí esse doente que tremia, que suava de dor, então é erguido, recebe palavras de encorajamento, carinho. Esse irmão dá o braço para ele, levanta-o, leva ele
para um local adequado, dá-lhe medicação, divide com ele aqueles restos de moeda que ele trazia e em seguida ele vai embora, tranquilo, com o dever cumprido. Então Jesus aqui pergunta a Tadeu: quem é que você acredita, na sua opinião, que exerceu a caridade legítima? E aí Tadeu responde: sem dúvida, embora aparentemente desprezível, foi o publicano, porque além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o ensinamento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno, utilizando para isso as próprias forças. E Jesus, então, complacente, fitou no aprendiz os olhos penetrantes e rematou: então, faze tu o mesmo. A caridade, por substitutos, indiscutivelmente, é honrosa e louvável. Mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. E naquele capítulo 16, onde nós narramos a história dos dois irmãos, dos dois amigos, quer dizer, que caminhavam no frio, praticamente no deserto. Era uma região montanhosa, e ali eles estavam andando quando encontraram aquela criança, e um rapidamente foi embora, abandonou-o, pois ele se sentia mais importante do que aquele nosso irmãozinho. E o outro, não, o outro pegou a criança, colocou contra o seu peito e não abandonou essa criança. Ao passo que aquele, egoisticamente, caminhando rapidamente para chegar no seu aconchego, ele não conseguiu, porque o frio, o vento ia batendo nele e ele não conseguiu, através da chuva que foi molhando e foi dando a ele aquele congelamento, ele não conseguiu chegar. Ari, boa noite. Agora eu vou ler seu nome direitinho. Seja bem-vindo, prazer ter você aqui conosco. Então, esse irmão que aconchegou essa criança no seu peito, nós acreditamos, porque foram as palavras de Jesus e nós simplesmente temos que seguir com este ensinamento. E ele diz: ajudando o menino abandonado, esse irmão ajudou a si mesmo, avançando com o sacrifício para ser útil a outrem, conseguiu vencer os obstáculos, alcançando as bênçãos da salvação recíproca, ou seja, a dele e a do menino. Porque aqui, quando ele está com o menino nos seus braços e com esse sacrifício, ele consegue vencer todos os obstáculos. E aí ainda diz Jesus: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nossos sustentáculos. Hoje eu fiquei um pouquinho nervosa quando eu abri aqui e sem querer bati o dedo em qualquer coisa, eu tive que fazer tudo de novo, já tinha dado 8 horas e aí a gente perde o equilíbrio, fica ansioso, né? Então, aquele que amparamos constitui o nosso sustentáculo, e o coração que socorre converter-se-á, agora ou mais tarde, em recursos a nosso favor. E que ninguém duvide,
Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Que ensinamento, meus irmãos! Olha só, não adianta querermos nos isolar, querermos ficar naquela situação, eu e somente eu. Porque nós nos encontramos, às vezes, em alguma situação tão bem acomodadas que nós vamos permanecendo nela. É claro que todos nós, eu também me coloco numa situação assim. De repente, a gente está acomodado, não quer sair desta situação em que nós nos encontramos. E aí o que acontece? Nós nos acomodamos, não auxiliamos o próximo, porque aquilo vai nos dar muito trabalho. E aí me vem na lembrança, neste momento, aqueles irmãos que, não querendo ter trabalho, a primeira coisa que fazem é colocar os seus velhinhos nos asilos. Porque não tem tempo para cuidar, dá muito trabalho e tudo mais. Eu brinco com os meus filhos e falo, aqui perto da minha casa tem chama Casa Feliz, Casa da Idade Feliz. Então é um repouso, né? Uma casa de repouso. Aí eu falo para eles, já que é pertinho aqui, vocês me coloquem ali. E eles ficam bravos, obviamente. Mas, muitas vezes, as pessoas não têm condição. Não tem condição por falta de tempo. Se todo mundo trabalha, não tem quem tome conta. Mas é necessário que esse irmão, essa irmã, esse nosso querido, fique próximo de nós, de alguma forma. Porque aqui, Jesus diz assim, o coração que socorre converter-se-á agora, ou mais tarde em recurso, a nosso favor. Aquele que amparamos constitui nossos sustentáculos. Então, nós temos que arregaçar as mangas e nós precisamos trabalhar. E aqui diz que um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. É simplesmente um adorno, um enfeite, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. E aí, eu anotei uma frase. Eu amo essa frase do Emmanuel. Ela é muito instrutiva para todos nós. E ela diz assim, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontramos em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja adiada por tempo indeterminado. Porque se nós estamos ajudando, nós seremos ajudados. Se nós estamos dando, receberemos. Esta é a lei divina. Então, nós sabemos que se nós estamos ocupados, trabalhando no bem, segundo as leis de causa e efeito, quando a justiça divina vem nos procurar, ela manda que a execução seja adiada por um tempo indeterminado. Eu sempre digo que quando nós reencarnamos, nós trazemos uma caixinha. Uma caixinha não é a de Pandora, não, mas nós reencarnamos com uma caixinha. Nesta caixinha estão tudo aquilo que nós temos que ressarcir. São aquelas situações onde nós temos que cuidar. Ali tem pacotinhos de várias formas. Tem aquele pacotinho de amor, aquele pacotinho da caridade, aquele que nós deixamos de fazer. Eles estão todos ali para que a gente possa
através dessa encarnação, ir pegando pacotinho por pacotinho e ir cumprindo um a um. Só que eu quero abrir um parênteses, por exemplo, se eu venho com esse pacotinho de uma determinada situação e eu teria, pela lógica, pela lei de causa e efeito, fazer determinada coisa, e eu faço uma, mas semelhante àquela, tem validade sim, porque o nosso Pai maior, ele é justo. Ele não faz de duas formas o julgamento, entre aspas, porque não é ele também que julga. Mas nós seremos avaliados, sim, pela nossa consciência, nós seremos avaliados, sim, por tudo aquilo que fazemos. Então, nós temos que ajudar para sermos ajudados. E através de quê? Através da caridade. Porque a caridade material, ela é necessária para os bens terreno, para o nosso bem físico. Mas ela é muito fácil. Caridade material é muito simples, eu sempre digo assim, é muito fácil. Mas a caridade moral, que é imprescindível para quem recebe, e nós estamos ajudando, como dissemos, seremos sempre ajudados, nós precisamos ter consciência da caridade que estamos fazendo. A caridade, seja ela material, seja ela moral, ela tem que ser desinteressada. E a caridade moral, nós temos sempre que seguir aquele famoso BIP. Nós temos que ser benevolente para com todos, ou seja, usar da nossa boa vontade. Ser indulgente para com as imperfeições alheias, tolerar e compreender e não julgar as imperfeições do outro. Por isso é que vivemos num mundo com todas essas diversidades. E perdão das ofensas. Perdoar o outro, pois quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas então, como nos diz o nosso Mestre Jesus, nós podemos usar da nossa caridade. A material todo mundo conhece, mas a nossa caridade moral, nós podemos usá-la através da nossa palavra, que consola, que edifica, através da prece para nos aproximar de Deus, através da ajuda que podemos dar aos nossos irmãos, e muitas vezes é necessário também que nos mantenhamos em silêncio. E também suavidade ao falar, porque quando nós nos referimos ao outro, quando nós vamos dizer algo para o outro, sejamos nós suaves, sem ofender, respeitando sempre o outro. Podemos também, através da nossa reflexão, através da nossa vibração, através das nossas ondas mentais pelo pensamento, emitir amor, através da prece, através de toda forma de perdão, enfim, através da nossa mente, usando-a. E podemos também, através da nossa parte gestual, aquele afago fraterno, aquele abraço, o aperto de mão, o sorriso, o carinho. Gente, como é gostoso você abraçar alguém e sentir aquela aproximação gostosa e sincera, porque quando nós nos abraçamos, os dois corações se unem em uma batida só. É muito gostoso, é gratificante. Então, sempre nós temos condições e oportunidades para exercer a caridade. Não há quem não possa fazer algo. Quando alguém diz, eu não posso fazer caridade porque no momento eu me encontro
em uma situação financeira não tão propícia para tal, mas nós precisamos nos lembrar que a caridade moral, esta sim é muito mais valiosa perante aquilo que fazemos na nossa encarnação. Porque somente através dela nós podemos dizer, sem caridade não há salvação. E é uma maneira de amarmos o próximo, porque quando nós nos dedicamos ao outro, seja para ouvir uma história, seja para dar um conselho, sem julgamento, porque muitas vezes a pessoa se encontra em uma situação, e às vezes nós estamos assim, em uma situação onde nós apenas vemos a direção reta. A gente costuma brincar e dizer, só está enxergando o palmo na frente do nariz, porque nós não conseguimos visualizar de uma outra forma a situação em que nós nos encontramos. Então, muitas vezes, alguém chega e nos abre os olhos, nos dá um conselho. Claro que nós temos nosso livre-arbítrio, não tenha dúvida nenhuma, mas a gente pode ajudar através da prece. A prece também é uma caridade grandiosa e valiosa, porque quem trabalha em uma sala de desobsessão, um trabalho mediúnico, sabe disso. Os nossos irmãos desencarnados que dão comunicação vêm agradecer as preces recebidas, que foram aquela alavanca que ergueram-os para abrir os olhos e pedir a ajuda. Como André Luiz, quando ele foi auxiliado, quando ele, de repente, lembra-se e sente uma energia, pois a sua mãe orava por ele o tempo todo. E também no livro O Céu e o Inferno, da codificação, tem várias citações desses irmãos que vêm agradecer através da prece. Então nós podemos orar pelos desencarnados, mas também podemos orar, sim, para aqueles encarnados. Não precisa necessariamente estar ele precisando para uma cirurgia, diante de alguma outra situação em que se encontra enfermo, acamado, pode ser para todos os irmãos, de qualquer forma, em qualquer situação. Basta que nós nos lembremos, no momento da nossa prece, que nós coloquemos o seu nome. Como vamos fazer agora? Após essa lição, nós vamos fazer a nossa prece e vamos vibrar para todos esses nossos irmãos. Eu espero que nesta noite a gente tenha a oportunidade de colocar em nossa mente um pouco mais desses ensinamentos do nosso Mestre, que na casa de Simão Pedro toda semana ele colocava um ensinamento. Claro que nós ainda estamos engatinhando, como eu disse no início, mas nós vamos chegar lá, com toda certeza. Basta que tenhamos coragem, vontade e determinação para que a gente possa seguir esses ensinamentos do Mestre. E eu vou ler então, para quem chegou depois, essa abertura que fazemos, o Evangelho de Chico Xavier, que ainda dá tempo para a gente ler. É um trecho pequeno, mas é muito importante para nós, é uma situação muito reflexiva. Não dá para ler sem que a gente veja a semelhança deste texto que eu escolhi praticamente ao acaso com aquilo que nós dissemos hoje. Então vamos lá, é de número 97. Nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. A repercussão da prática do bem é inimaginável. Para servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar ou
reivindicar condições diferentes daquelas que possui. Podemos dar aquilo que temos. Podemos dar aquilo que está dentro de nós, amando sempre o próximo, como se fosse a nós mesmos. A Gladys está agradecendo pelo estudo de hoje. Eu é que agradeço de coração pela presença de todos. É muito importante para nós sabermos que junto de nós tem esses irmãos, essas irmãs, que de alguma forma compartilham conosco nesta sala virtual esses ensinamentos do Mestre. Então eu peço para quem a Gladys já colocou um nome, para quem quiser colocar o nome de algum ente querido, de algum amigo, para nós fazermos as vibrações, a prece, e quem estiver e quiser se encontrar à vontade para colocar o seu copo de água para ser fluidificado, fique à vontade, para que a gente possa, então, eu vou enumerar qualquer dia o número de irmãos que aqui tem, para a gente poder vibrar e orar. Então vamos, neste momento, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, a espiritualidade maior que nos acompanhou e sempre está nos dando o alicerce necessário para o nosso crescimento através da inspiração, da vibração, da energia, que sempre estamos sintonizados. Agradecemos também a presença de Bezerro de Menezes através dos seus mensageiros. E pedimos a ele, de coração, que possa colocar nessa água o néctar necessário para que possa curar os nossos males físicos. E também que a espiritualidade maior possa derramar as suas bênçãos para que possamos, de alguma forma, curar os nossos males do espírito, os males da nossa alma. Pois sabendo, Senhor, que através de todos esses ensinamentos, nós vamos aos poucos nos melhorar, mas ainda necessitamos do seu auxílio para que tenhamos, através dos seus ensinamentos, esses momentos de reflexão. Pedimos também, em nome desses irmãos que se encontram enfermos, esses velhinhos, velhinhas que se encontram nos asilos, esses irmãos que se encontram andando, perambulando pela rua sem ter um lar para voltar, sem ter um leito para repousar o seu corpo físico, sem ter, Senhor, um agasalho, um alimento, que o seu coração possa ser aquecido através das energias e das vibrações que neste momento emitimos através dessa espiritualidade maior. E assim, Senhor, pedimos também que nos conceda neste momento a serenidade para que possamos aceitar as coisas que não podemos modificar. Pedimos também coragem para modificar aquelas que ainda podemos modificar através dos nossos pensamentos, através das nossas ações. Mas também, Senhor, pedimos a sabedoria para que nós possamos perceber a diferença entre elas, que tenhamos o discernimento para que tudo aquilo que nos é possível, nós tenhamos coragem para poder seguir. Seguindo seus ensinamentos, caminhando de mãos dadas com toda essa espiritualidade. Nós agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. E assim, unidos em pensamento, em amor ao próximo, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Muito obrigado. Estamos agradecidos de coração a todos os que estiveram presentes e aqueles que ainda virão nos ver em uma outra oportunidade. Um beijo no coração de cada um ótimo final de semana e que todos possamos estar em paz, felizes, alegres, para na próxima semana nós possamos nos reunir para a 30ª lição, a regra de ajudar. E aí nós vamos refletir mais uma vez juntos. E eu agradeço de coração a todos, agradeço aos nossos irmãos, às nossas irmãs, que assim seja, diz o Ari, que assim seja a Gladys, todos esses nossos irmãos que aqui estiveram conosco. Hoje nós podemos dizer os nomes porque é um número menor, a Gladys, a Jucimara, o Pedro e a Bárbara, o Jorge, o Ari, a Jucimara, ao Denise, seja bem-vinda, nós estamos terminando, e o Ari colocou os nomes, nós vamos passar, a Gladys também, gratidão a todos, e aí nós vamos passar para a nossa tela, para que continuemos vibrando por todos e orando por todos. Boa noite então, mais uma vez. Fiquem em paz, até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Boa noite a todos, fiquem em paz.